Novidade importante sobre Memphis Depay no Corinthians. Vídeo de hoje do canal da Nicola te deixa por dentro de tudo que está rolando entre o holandês e o Timão. Preciso falar também sobre o novo prazo criado pelo Flamengo na busca por um centroavante. Contradição no discurso de Leila Pereira, que cornetou o Corinthians, mas deve desde fevereiro para um clube da Série A do Brasileiro. Para completar, Fábio Carille se salvando da demissão nesse sábado. São Paulo na dúvida sobre levar ou não adiante aquela disputa com o Fluminense por conta do adiamento do jogo ou cancelamento do jogo. Falo também sobre a vitória da Lusa, Cruzeiro oficializando venda, novidades do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana a todos. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para deixar like, para se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas Nicola, o que eu ganho com isso? Você ganha a oportunidade de ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Quero completar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Daqui a pouco eu te conto sobre a promoção que eles estão fazendo. Antes de colocar na tela, partidas desse domingo tem Nations League lá na Europa. Que tal apostar na vitória da Croácia contra a Polônia, na vitória de Portugal contra a Escócia, na vitória da Suécia contra a Estônia e na vitória da Espanha contra a Suíça? Todas bastante favoritas, dá para pensar em uma tripla, talvez até uma quádrupla para aumentar as chances de ganhar. Para participar no 1xBet e aproveitar a promoção, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola. Dessa maneira você ganha 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que venceu nesse sábado o 15 de Piracicaba no Canindé por 1-0, o único gol da partida marcado por Cristiano no primeiro tempo. O Maceió chegou a fazer 2-0, o gol foi bem anulado e ele estava em posição de impedimento. Classificação para as semifinais da Copa Paulista será decidida no próximo sábado lá em Limeira. A Lusa joga por um empate, o 15 precisa vencer por 2 gols de diferença para passar sem a necessidade dos pênaltis. Já o Cruzeiro oficializou ao longo desse sábado a transferência de Arthur Gomes para o Dinamo Moscou. Ótima negociação de 36 milhões de reais fixos e mais 6 milhões de bônus. Vale a lembrança de que o Cruzeiro havia desembolsado 16 milhões para comprá-lo no ano passado, um lucro de 20 milhões de reais em apenas uma temporada. Para completar, curiosidade sobre Vasco. Maxime Domingues, volante suíço recém-comprado por 2 milhões de euros, era um antigo alvo do scout do Vasco. No ano passado, ele já havia sido sugerido para o pessoal da 777, que entendeu que o perfil do atleta não casaria. Você lembra que a 777 sempre buscava jogadores jovens, que tivessem poder de revenda. Não é o caso do Domingues, que já tem 28 anos de idade. Hora de falar sobre o São Paulo, que está propenso a pedir a anulação da partida contra o Fluminense. Semana de muitas brigas e quedas de braço do tricolor com a CBF e com o STJD. Tudo por conta da partida do último final de semana entre São Paulo e Fluminense, que terminou com a vitória do Flu por 2-0. Você vai lembrar que o primeiro gol do jogo é irregular. Tudo porque há uma disputa do Caleri, o bandeirinha acena para indicação de uma falta, o árbitro não dá a falta, mas o Thiago Silva põe a mão na bola. Na teoria, o lance precisaria ser paralisado por ali. O árbitro não viu esse momento, o jogo seguiu e na sequência o Cauã Elias fez 1-0 para o Fluminense. O árbitro de vídeo chamou o árbitro em campo para mostrar, Thiago Silva pôs a mão na bola. Ainda assim, o árbitro em campo ignorou esse chamado e decidiu confirmar o gol. O São Paulo fez uma série de exigências para escutar o VAR. E somente muito tempo depois é que o VAR foi apresentado. E é isso que faz com que o São Paulo entenda que pode valer a pena entrar no STJD pedindo a anulação da partida. Embora o São Paulo saiba que a chance de esse negócio avançar é pequena. Só para contar o que o São Paulo falou em nota, abre aspas, o São Paulo lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem na partida contra o Fluminense e seus desdobramentos. O áudio do VAR demorou 5 dias para ser liberado, sendo que a publicação só ocorreu depois de 2 ofícios protocolados pelo clube. Diante do conteúdo absurdo do áudio, o São Paulo estuda junto ao seu corpo jurídico quais medidas serão tomadas daqui em diante, fecha aspas. Vale a lembrança de que o presidente Júlio Casares chegou a visitar o presidente da CBF
lá no Rio de Janeiro para debater sobre o tema. Você, torcedor do São Paulo, levaria o caso adiante? Tentaria a anulação da partida ou esquece essa história e bola para frente? A grande diferença do erro no gol do Fluminense para os erros comuns de arbitragem é que o erro do gol do Fluminense é um erro de direito, em que há uma falha grave na marcação de uma falta. De acordo com os especialistas de arbitragem, caberia um processo pedindo a anulação do jogo. Hora de falar sobre o Santos. Fábio Carille escapou da demissão nesse sábado. É que o Peixe venceu por 1-0 o Brusque lá na Arena Joinville e com o resultado voltou à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda que de forma provisória. O único gol da partida marcado pelo recém-contratado Wendel. O Santos não fez um grande jogo, bem longe disso, teve muito mais dificuldade do que na partida de ida, no turno, quando o Santos venceu o mesmo Brusque por 4-0 na Vila Belmiro, mas o importante era fazer 3 pontos e quebrar uma sequência de 4 partidas sem vitória. Eram 7 jogos com somente um triunfo. Vale a lembrança de que na última semana, na quarta-feira, para ser mais específico, o Paulo Brax, o CEO do Santos, havia anunciado que promoveria mudanças radicais se o Santos não voltasse a vencer. Vale contar também que outro time que briga com o Santos pelo acesso e pelo título, o Mirassol, perdeu para o Ituano em Itu nesse sábado. Diante disso, o Santos chegou a 43 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, que tem um jogo a menos. O Santos é, nesse momento, líder do Brasileirão. E a pergunta que eu quero deixar para você, santista, é: vale a pena mandar o Carille embora ou deixa ele mais um pouco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras para constatar uma grande contradição da presidente Leila Pereira, que falou nessa semana sobre clubes que contratam, mas seguem devendo para Deus e todo mundo. Era um recado claro pro Corinthians, que acaba de contratar o Memphis Depay e também o Carrilho. A frase da presidente, abre aspas: é injusto o Palmeiras deixar de contratar porque não quero deixar de honrar os compromissos do clube, enquanto outros times contratam não sei como. Se não pagam nem salários dos atletas, como estão contratando novos jogadores? Interrogação, questionou a Leila. Pois bem, quero contar que a Leila, a mesma que condenou as contratações no Corinthians, é quem não paga desde fevereiro o Juventude. Já havia contado essa história, mas é sempre bom lembrar. O Verdão negociou na oportunidade um meia atacante, Cauã Santos. Ele foi jogar no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, negócio de 2 milhões de dólares ou 10 milhões de reais. Juventude, clube formador, tinha direito a 30% do valor do negócio ou 3 milhões de reais. E desde fevereiro, quando o negócio saiu, dirigentes do clube de Caxias, que integra a Série A do Brasileiro, tentam receber esse dinheiro do Palmeiras. O Verdão já fez proposta para que o Juventude baixasse esse valor, para que aceitasse uma composição menor. O Juventude insiste no pagamento desses 3 milhões de reais. Importante contar também que recentemente os vice-presidentes do Juventude e do Palmeiras se encontraram durante uma reunião com outros dirigentes de clubes da Série A. E o Juventude procurou entender por que vocês não pagaram ainda. E o vice-presidente do Palmeiras disse que esse assunto era uma responsabilidade do Anderson Barros. Não vai demorar muito e o Juventude vai entrar na Câmara Nacional de Resolução e Disputas para cobrar esses 3 milhões de reais. Curioso ver a Leila cornetando adversários, mas ignorando o pagamento de um clube para quem ela deve na Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, que criou um prazo para contratação ou não de um centroavante. Toda a celeuma no rubro-negro começou na última quarta-feira, quando o Pedro, em um treino da seleção brasileira, acabou sentindo o joelho. Ligamento cruzado anterior, necessidade de cirurgia, prazo de 9 a 12 meses. Desde então, vários atacantes internacionais foram oferecidos para o Flamengo, que ainda não tomou uma decisão se vale a pena contratar ou não. A grande questão é: gasta-se muito com esses jogadores, atletas que não atuam há bastante tempo. Será que eles seriam a solução dos problemas do Flamengo ainda em 2024? O Marcos Braz, em entrevista à Flá TV, disse o seguinte, abre aspas: a janela praticamente acabou e as restrições são enormes para fazer uma contratação hoje. São pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entende que possam de fato resolver o problema. Ele completa: tem muita especulação, mas nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Depois da situação do Pedro, é obrigação nossa dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato
é necessária uma reposição. A gente com calma vai decidir isso até terça-feira, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para vocês é, o episódio com o Pedro aconteceu na última quarta-feira. O Flamengo vai precisar de uma semana para tomar a decisão se vale ou não a pena contratar um jogador? Esse assunto deveria ter sido debatido na noite de quarta-feira, no máximo na manhã de quinta, porque não há nada mais importante do que o Flamengo e essa situação, que envolve a perda do centroavante da seleção brasileira. Ou será que o Flamengo confia no Gabigol? Logo o Tite e o Marcos Braz, que detestam o atacante e estão loucos para se livrar dele? Ou alguém acha que o Carlinhos é a solução dos problemas? Bruno Henrique improvisado como centroavante? Enfim, pelo discurso do Marcos Braz, não estou botando muita fé de que o Flamengo vá contratar um jogador. Importante lembrar que Anthony Martial, o francês que é especulado no Flamengo, pede um caminhão de dinheiro, ele ganhava próximo de 8 milhões de reais nos tempos de Manchester United. Será que não valeria a pena ter contratado o Memphis Depay, que virou jogador do Corinthians? Só para arrematar uma última informação do Fla, presidente Rodolfo Landim será o CEO do Flamengo caso Rodrigo Dunche, o seu candidato à presidência, seja eleito na votação marcada para 9 de dezembro. Bora fechar o vídeo com informação importante sobre Memphis Depay, centroavante holandês que será reforço do Corinthians. Havia contado para vocês que a previsão de chegada do atacante era terça ou quarta-feira. Vários setoristas que cobrem o Corinthians afirmavam que ele era esperado nesse domingo. Qual não foi a notícia publicada na noite desse sábado, dando conta de que o Depay só deve chegar mesmo na quarta-feira. Ele preferiu realizar os exames médicos lá na Holanda. Ele inclusive foi visto acompanhando a seleção holandesa nesse sábado. Diante de todos os exames feitos e aprovados, ele embarca na terça para chegar na quarta ao Brasil, já com o visto de trabalho liberado, para que ele possa ser inscrito nas competições nacionais. Ele ficaria à disposição dessa maneira para a disputa da Sul-Americana, confrontos contra o Fortaleza nas quartas de final e também todo o restante do Campeonato Brasileiro. Havia pressa no timão para que ele pudesse ser inscrito nessa segunda-feira, o que lhe permitiria jogar também a Copa do Brasil, caso o Corinthians confirme a passagem diante do Juventude, há necessidade de, no jogo da próxima quarta-feira, reverter a derrota por 2-1 em Caxias do Sul. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que pintar notícia. Tchau!